Salve, salve, salve pessoal, mais uma videoaula sobre tabela dinâmica. Hoje nós vamos aprender como criar múltiplas tabelas dinâmicas de uma mesma base de dados, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui minha base, mais uma vez eu vou criar a tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica. Vou pegar os padrões que ele deixou porque estão corretos, tá? Uma nova planilha e vou dar um OK. Legal, eu vou colocar essa tabela aqui para cima, a gente já mostrou isso para vocês, clica aqui, vem em ações, mover a tabela para a célula A1, vou dar um OK, a minha tabela subiu. E eu vou fazer uma análise aqui, pessoal, de vendas por vendedor, tá? Então eu vou colocar aqui o vendedor e vou colocar o meu subtotal. Pronto. Vou formatar o meu subtotal e vou colocar ele como moeda e vou dar OK. Até aqui a gente já fez isso várias e várias vezes, né? Agora eu quero saber também esse meu total aqui por continente, mas eu não quero que apareça o vendedor, só o continente. Eu teria que mudar aqui, tirar o vendedor e colocar o continente para aparecer isso, ou seja, eu perco a informação anterior. Mas não, eu quero na mesma tela aqui eu quero os vendedores e aqui do lado eu quero os produtos. Dá para fazer isso com uma tabela só, pessoal? Não, você vai precisar criar uma outra tabela dinâmica, tá? Como é que você vai fazer isso? Bem, simples, você volta na sua origem de dados e insere uma nova tabela dinâmica, ou seja, você pode inserir quantas tabelas você quiser, tá? Vou inserir mais uma, vou conferir se os dados estão corretos aqui, numa planilha existente, e eu vou falar que eu quero colocar ele aqui, pessoal, ó, eu vou lá e coloco aqui do lado, ó. A diferença agora foi só uma, eu criei uma nova tabela, só que eu falei para ele criar aqui do ladinho, ó. Antes eu mandava criar em nova planilha, né? Criei uma segunda tabela dinâmica, e nessa aqui sim, agora eu vou ter aqui as vendas por produto, e vou colocar o meu subtotal do lado. Vou formatar o subtotal, vou formatar como moeda, aqui, OK, pronto. Então agora, pessoal, eu tenho o total de vendas por vendedor e o total de vendas por produto, né? Ah, posso criar mais uma aqui? Pode criar aqui, embaixo, do lado, em qualquer lugar que você quiser, você pode criar novas tabelas dinâmicas, tá? Você não tem limite de criação de tabelas dinâmicas dentro de uma mesma planilha, o limite é a memória do seu computador. Legal? Veja uma coisa interessante, quando você clica nessa tabela dinâmica, e você vem aqui na análise, você está tratando dessa tabela dinâmica, tá? Quando você clica aqui, você está tratando de outra tabela. Você vai saber disso por quê? Porque aqui em cima muda, ó. Opa, eu saí do Excel. Deixa eu voltar lá. Então, quando eu clico aqui e vou ali em cima, ó, ele mostra a tabela dinâmica 9. É essa tabela aqui. Quando eu venho aqui e clico aqui, é a tabela dinâmica 8. Tá? Então, são tabelas diferentes. Vamos lá, vamos dar nome para nossas tabelas. Eu vou clicar aqui em tabela dinâmica e vou chamar de por vendedor. Pronto. E essa tabela dinâmica aqui eu vou chamar de por produto. Legal. Maravilha, né, pessoal? Agora é o seguinte, eu quero saber, nessas duas tabelas dinâmicas, quais são os totais de venda. Eu quero aplicar um filtro aqui, com uma segmentação de dados, por continente. Tá? Então eu quero saber quanto que o Aécio Neves vendeu por continente, e depois eu quero saber quantas capas de amianto foram vendidas por continente também. Tá? Como é que faz a segmentação? Clica na tabela, vem aqui e segmentação de dados. Né? Eu vou colocar aqui o continente, que é o que eu quero usar de filtro, e vou dar um OK. Pronto. Ele me trouxe a segmentação, perfeito. Quando eu clicar em África, pessoal, olha o que vai acontecer. Ele vai filtrar ali a tabela para mim, tá vendo? Ó? Então o Aécio Neves vendeu 4.900.000 na América do Norte. Na América do Sul ele vendeu 17 mil. Na África, 170. Mas percebam que essa segmentação de dados, ela está atuando em cima dessa tabela dinâmica aqui. Quando eu clico aqui na minha segmentação, ele não faz absolutamente nada com relação a essa outra tabela aqui. Por quê? Porque quando eu criei, pessoal, eu cliquei em cima dessa tabela, eu fui lá na análise da tabela e inseri a segmentação. E ele fez isso para qual tabela? Para a tabela por vendedor. Tá? Ou seja, a segmentação de dados vale somente para essa tabela, do jeito que está agora. Você consegue mudar isso? Consegue, pessoal. Eu consigo fazer com que essa tabela dinâmica possa atuar nessa tabela, nessa aqui também, ou em qualquer outra que eu queira. Digamos que eu tenha 5 tabelas dinâmicas aqui dentro e eu quero que ela atue em 3 delas. Tá? Você pode fazer isso, ou seja, ela vai atuar em 3 e não vai atuar nas outras 2. Ou vai atuar somente nessa, que é o que a gente está vendo agora, ou vai atuar nas 2. Você pode escolher. Como é que você faz isso, pessoal? Bem, a gente quer mexer no quê? Na segmentação, né? A gente quer que ela atue nas tabelas. Então a gente vai clicar nela, tá? Vamos lá no menu da segmentação de dados. E aqui, pessoal, a gente tem um botão chamado Conexões, tá? Conexões. Vocês vão clicar nele. E é o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para vocês as tabelas dinâmicas que nós temos aqui.
que é a tabela por vendedor e por produto. Por vendedor e por produto. Notem que somente ela está atuando na tabela por vendedor, ou seja, nessa tabela aqui da esquerda, tá? Mas eu posso falar, ó, eu quero que você atue também na tabela do produto. Se você tivesse mais tabelas para baixo, você poderia indicar quais você quer. Todas elas, uma, duas, entendeu? Então eu vou dar um OK aqui e a partir de agora, pessoal, a minha segmentação de dados, ela está conectada no relatório tanto do produto quanto do vendedor. Eu vou dar um OK e pronto. Agora sim, ele já fez o filtro automático para a África, para a América do Norte, para a América do Sul. E pode ver que os dados estão alterando nas duas tabelas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque eu conectei essa minha segmentação de dados aqui nas conexões com as duas tabelas dinâmicas que eu tenho. Legal? Perfeito. Então vocês conseguem fazer a segmentação de dados para mais de uma tabela e conseguem inserir N tabelas. Vamos inserir mais uma para fazer mais um teste? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar minha tabela, vou clicar em inserir, tabela dinâmica. A seleção está correta, eu só vou colocar aqui que eu quero uma planilha que já existe, vou lá na minha planilha e vou selecionar aqui e vou dar um OK. Ok? Nessa terceira tabela dinâmica, eu vou clicar aqui em cima e vou dar um nome para ela. E vou chamar por continente. Ok. Eu vou colocar aqui, ó, o continente e vou colocar o subtotal também. Então agora eu tenho o subtotal por vendedor, por produto e por continente. Tá? Quando eu vier aqui, pessoal, na minha segmentação e selecionar somente a África, ele já está atuando nessas duas, como eu mostrei para vocês. Mas veja que ele não filtrou a África. Aqui continua mostrando todos os continentes, a América do Norte. Ele está atuando aqui e aqui, mas não atua aqui. Então vamos lá. Agora eu vou querer que ele atue nas três, tá? Clico na segmentação, venho aqui nas conexões e olha lá, ó. Eu vou colocar o continente, vou dar OK. E a partir de agora, a seleção que eu faço aqui do continente vale para as três tabelas dinâmicas, tá? Vamos inserir mais uma segmentação para testar, ó. Eu vou clicar agora no produto, qualquer tabela, tá, pessoal? Vou lá na análise, vou inserir a segmentação e vou colocar agora aqui por país e vou dar um OK. Pronto. Bem, como eu já tinha selecionado a Europa, ele já me disse que os 3 países da Europa são esses e os demais não estão disponíveis, tá? Se eu selecionar a Ásia, ele vai me trazer os países da Ásia, ok? Mas vejam, pessoal, que à medida que eu clico aqui, ó, ele não respeita para mim nas outras tabelas, somente na do meio, porque foi baseado nessa que eu criei. Vamos lá, eu vou tirar o filtro aqui dos continentes e vou selecionar somente um país, África do Sul. Pronto, ele me trouxe as vendas de produto na África do Sul. Mas aqui não, pessoal, ele manteve todos os continentes e para os vendedores também todas as vendas, tá? Pode ver que o total daqui bate com o total daqui, ó, ou seja, ele não filtrou essas duas tabelas. Como é que eu faço a segmentação pegar para todo mundo? Eu vou clicar nela, segmentação de dados, conexões e vou selecionar as tabelas todas. Vou dar um OK e a partir de agora as minhas duas segmentações controlam todas as minhas tabelas ao mesmo tempo. Tá vendo? As vendas na África, as vendas na América do Norte, somente nos Estados Unidos, somente no Canadá, na América do Sul, somente no Brasil. Legal, né? Então a gente consegue fazer segmentação de dados para uma, duas ou N tabelas dinâmicas. Eu poderia selecionar duas apenas, somente uma, ou todas elas. Legal, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre segmentação de dados em múltiplas tabelas dinâmicas e também sobre como colocar múltiplas tabelas dinâmicas dentro de uma mesma planilha. Até a próxima videoaula.